Olá, bem-vindos a mais um Café para Despertar, o seu podcast que fala sobre tudo, mas em especial a saúde mental. E hoje nós estamos aqui com a Adriana Brito, psicóloga, socorrista mental, e que vai falar com a gente justamente sobre esse tema, socorrismo mental. Ela que foi aluna do curso de socorrismo mental e atua hoje como psicóloga, como socorrista, e na realidade eu vou deixar ela para se apresentar, porque o currículo é extenso. E Adriana, obrigado por você estar aqui, compartilhar com a gente do seu conhecimento e disso tudo que você tem estudado e aprimorado ao longo desses anos, em especial a formação em socorrista mental. Uhum, Então, queria começar pedindo para que você possa se apresentar e também já responder, socorrismo mental, o que que mudou na sua vida? uhum. Ei, Renato, bom dia a todos. Eu sou Adriana Brito, sou psicóloga, psicóloga organizacional, né, e eu tenho 2 viés de trabalho hoje, né, eu tenho a própria empresa, sou empreendedora, e eu trabalho desenvolvendo profissionais na área de recursos humanos, e trabalho também direcionando lideranças em soft skills. Agora minha mais nova profissão que eu posso falar, né, eu sou socorrista mental ou acolhedora, né, que eu prefiro até trazer às vezes esse nome, e tenho atuado, dentro desse viés pra dentro das organizações que eu atuo. Então, além de eu ter os meus clientes trabalhando nas 2 áreas que eu tinha definido, agora eu também, até pela minha formação que também ajuda, e o privilégio de ter feito o curso, eu estou hoje atuando com socorrista mental. É muito legal, essa palavra acolhimento, né, porque a essência do socorrista é justamente isso, né, é ele acolher. Porque é interessante, na correria do dia a dia, a gente observa as pessoas, Uhum, e a gente observa as pessoas com outro viés, né, e o socorrista ele traz um outro olhar, um momento em que a pessoa começa a fazer uma leitura das pessoas, exato. justamente para entender, se aquela pessoa está passando por uma situação de risco mental, e sim, estando passando por uma situação de risco mental, o socorrista, ele poder fazer ali aquele acolhimento, aquele atendimento, poder prestar efetivamente o socorro mental. E quando você passou por essa formação e você trouxe outras pessoas também para a formação, o que que você viu e o que que você, percebeu de mudança após a formação dentro desse seu olhar, para o ser humano? A primeira coisa, né, que me interessou fazer a formação, foi a busca do autoconhecimento e sabendo já que para a gente poder dar algum tipo de ajuda, auxílio a outra pessoa, a gente precisaria também ter um olhar diferente para essa pessoa quando acontece. Então, a partir do momento que eu optei em fazer isso, eu percebi já uma ampliação de consciência no sentido de receber essas pessoas de uma forma diferente que o ambiente organizacional faz. Porque, como eu falei, eu trabalho diretamente na área organizacional e eu tenho um dos clientes, inclusive, que é uma empresa muito grande, e a gente percebe a dificuldade das lideranças, das pessoas lá, fazerem esse acolhimento, né, darem essa atenção, ter um olhar diferente para essas pessoas. Então o que acontece? A partir do momento que eu vi que eu tinha condições de fazer isso de uma forma diferente, eu achei interessante a gente buscar algumas pessoas dentro da organização, para poder também passar por essa formação. Como você mesmo falou, são acolhimentos, né. Às vezes até a própria escuta, só da gente dar um espaço de voz para essas pessoas falarem, a gente já está ajudando muito. Então, primeira coisa, fiz a formação, percebi que eu estava no caminho certo para poder fazer isso, mas mais importante, né, além da gente acolher as pessoas, a gente também faz um trabalho interno muito interessante, que é ampliar um pouco mais essa sensibilidade que a gente tem com relação a outra pessoa, entender as dificuldades que são individualizadas, né, às vezes o que acomete uma pessoa não acomete outra. Por que que essa pessoa ela está internalizando, por que que está causando enfermidade o que está acontecendo. Então assim, essa ampliação de olhar, ver diferente a situação, foi a necessidade que eu tive de levar isso para outras pessoas também nesse ambiente, para facilitar a ajuda no dia a dia. Porque o ambiente, né, Renato, o ambiente corporativo, eh, acontece dele ser muitas vezes muito automatizado, né, como a gente sempre fala, muito linear, e as pessoas não percebem a individualidade, porque às vezes abrem mão disso por causa do grupo, e isso causa algum tipo de enfermidade, ou desconforto, ou disfuncionalidade. Então acho muito importante a gente, conseguir fazer esse atendimento prévio, ou até abordar as pessoas, a gente não deve ficar aguardando que as pessoas nos procurem, né,
abordar as pessoas quando a gente percebe algo diferente. Então, assim, para ter produtividade, para ter lucro, para ter eficiência, a gente precisa cuidar também da eficiência interna, do bem-estar interno. Então, acho que a formação, ela dá essa condição da gente. A gente amplia esse radar para poder enxergar quando as pessoas não estão bem e o que que a gente pode fazer por elas. Adriana, é interessante esse comentário, porque a gente vê muitas empresas investindo em alta performance. Elas querem que os seus funcionários, seus colaboradores atuem em alta performance, porque alta performance significa aumento de produtividade, consequentemente, aumento de lucratividade. Exato. Só que como que você treina uma pessoa que está doente? Uma pessoa que está à beira do adoecimento em relação à saúde mental? Uma pessoa que está à beira de uma depressão, à beira de um transtorno de ansiedade ou uma síndrome de burnout. Então, realmente, o socorrismo mental ele traz esse olhar. Não é que a gente está abominando o treinamento de alta performance. Não, muito pelo contrário. É importante, mas no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas. E aí, o socorrismo mental é o passo atrás, onde a gente busca implementar ações até preventivas, que são extremamente necessárias, de autocuidado, né, que muitas das vezes as pessoas nem sabem o que fazer para ter esse autocuidado, simplesmente vão fazendo porque todo mundo faz. E aí não dão a importância devida ao Uhum. autoconhecimento, não dão a importância devida a questões básicas para ter realmente uma saúde mental equilibrada. E segundo, as pessoas muitas das vezes têm muitas crenças e acabam vivendo crenças que são imaginárias, que são construídas em função, de uma série de valores e Uhum, circunstâncias que uhum. foram, introduzidas na mente delas durante toda a vida e passam a viver uma coisa que não é muito condizente com o mundo real ao qual elas estão vivendo. E aí, a empresa vai, acolhendo todo esse tipo de pessoa, coloca no mesmo ambiente, muitas das vezes o ambiente ele se torna até conflituoso, justamente porque há a briga ali do ego, há a briga ali, né, do posicionamento da autoridade de cada um que quer se sobrepor ao outro, por quem acha que está num movimento de competição, mesmo estando dentro de um ambiente de trabalho. E aí o que que a gente vê sempre, e é muito comum quando a gente vai nas organizações, o adoecimento das pessoas. E aí quando a gente fala, né, com um gestor, quando a gente fala com uma empresa, né, olha, seu funcionário está doente, eles falam, me prova. Então a gente começa a fazer uns testezinhos e acaba provando até com muita facilidade, Uhum. né, porque as empresas acham que estão tendo produtividade, estão tendo lucro, está indo tudo bem. Mas na realidade aquilo poderia ser potencializado muito mais se o cuidado com aquele ser humano ali pudesse ser maior. Então, o socorrismo mental, apesar desse nome, né, primeiro socorros mentais, ou socorrismo mental, ou brigadistas mentais, na realidade não é só aquela pessoa que está apta a atuar quando a situação já está caótica. Não, é aquela pessoa que vai ter um olhar, vai ter uma visão preventiva, que vai também estabelecer ações ali de acolhimento, Uhum. ações ali de criar ali redes de apoio para poder, fortalecer, justamente o procedimento que foi instaurado ali para acolhimento daquelas pessoas, e também o atendimento em si, o atendimento através da mentoria, porque a gente ainda vive num país muito preconceituoso, né, Uhum. ô Adriana, você como psicólogo organizacional sabe muito bem disso. Quando as pessoas viram e falam: "Eu ir no psicólogo? Mas eu não sou Uhum. doido? Uhum. Como assim ir no psicólogo? Eu ir no psicanalista? Eu ir no psiquiatra? Não, não preciso disso não, tô muito bem". Então, na realidade, a pessoa está doente, mas acha que está bem e tem o preconceito de procurar alguém. E o socorrista, quando ele vai com o procedimento da mentoria, muitas das vezes a mentoria é informal, que é aquela mentoria silenciosa, que tem um efeito muito grande, né, na mente das pessoas, porque acaba influenciando a pessoa a tomar a decisão, acaba influenciando a pessoa mudar o seu comportamento, de certa forma, que pode amenizar uma situação que ela está vivendo, ou a mentoria formalizada mesmo, que é uma mentoria, não é uma psicoterapia, não é um trabalho psicológico. De certa forma, a mentoria ela é mais aceitável pelas pessoas, então a gente consegue, neutralizar muito, dos processos de adoecimento Uhum. dentro das organizações. E aí, esse socorrismo mental, ele acaba, tendo mais portas abertas, né, dentro do mercado laboral,
justamente por causa dessa metodologia, desse jeito novo, né, de levar o conhecimento, em relação a essas, circunstâncias de Uhum. autoconhecimento, de ampliação de visão, ampliação de consciência, de autocuidado e também, do cuidado ali com a saúde mental das pessoas. Você, enquanto psicólogo organizacional, você acha que passar por um curso de formação em socorrismo mental ajudou você a lidar melhor, com essas situações, principalmente, nessa visão capitalismo versus trabalho, né, que é sempre essa guerra dentro do ambiente organizacional. Isso ajudou você a lidar melhor com essas questões? Ô Renato, não só ajudou, né, como fez eu ter um desejo muito grande de levar isso para outras pessoas, não só na indicação de fazer formação, mas porque você trouxe uma questão muito importante, né. A empresa ela tem uma preocupação com o conhecimento técnico, vamos formar pessoas, então são horas de treinamento. E nós temos também uma área de segurança física, né, que a gente chama de segurança do trabalho, como se a segurança do trabalho fosse só física. Então a gente vem com esse terceiro pilar agora, por quê? A área física, normalmente você enxerga, né, quando a pessoa ela não está bem, machucou um braço, um membro, alguma coisa assim. Quando a gente fala da área emocional, de eu me sentir bem, psicologicamente falando, eu estar em condição hoje de exercer uma atividade, isso é muito complicado das pessoas enxergarem, mas nós estamos com uma quebra de paradigma muito grande. Obviamente, acredito que o processo da pandemia, ela acelerou, né, eu acho que ia acontecer, mas acelerou, da gente começar a olhar um pouco com um pouco mais, assim, cuidado para a área emocional das pessoas, né. A gente sabe aí como é que está o índice de depressão, hoje o Brasil é um dos países, na verdade, de depressão e ansiedade, tá praticamente em primeiro e segundo lugar, né, a gente não gostaria de trazer isso, mas é uma verdade. Então eu percebo assim, as empresas que têm um viés muito corporativo, que tenha muita coisa o resultado pelo resultado, hoje a gente percebe que o resultado não é só entrega dentro do prazo e com qualidade. A gente tem que olhar e falar assim, como que as pessoas estão após estar entregado ou durante estão entregando esse resultado. Então, assim, foi o que você falou, a gente não desmerece o treinamento, ele precisa, ele continua. A área de segurança, que a gente fala segurança do trabalho, que é segurança física, também extremamente necessário, mas a gente precisa complementar esse terceiro tripé aí, que é cuidar do lado emocional das pessoas. E esse lado emocional é uma coisa muito interessante, porque há uma tendência, às vezes, falar que, se a pessoa não está bem emocionalmente é porque o ambiente está tóxico. Pode ser, ele pode estar tóxico, eu posso ter a falta da segurança psicológica das organizações. Mas, às vezes, as empresas querem partir para uma substituição, sem entrar muito em detalhes, e não sabe que no mercado nós estamos buscando pessoas que estão na mesma condição, porque isso é uma situação globalizada. Então, nós não estamos preocupados de onde surgiu a questão da pessoa, de onde surgiu o problema dela, né, isso é um segundo momento, né, se a gente tem uma liderança que não está ok, a gente vai trabalhar essa liderança, mas a gente quer saber o seguinte, como que você está hoje? Então a gente tem buscado formas, né, desde um aplicativo básico de você falar como que você está sentindo, até a gente abrir espaço e trabalhar as lideranças para deixar com que esse colaborador ele fale o que que ele está sentindo. Porque é outra questão, né. Antes da gente chegar nessas pessoas, a gente tem a liderança, e a gente precisa respeitar essa liderança. Mas até que ponto que essas lideranças, elas estão preocupadas ou elas têm a sensibilidade de perceber que essa pessoa está passando por algum tipo de sofrimento. Então, quando a gente traz a formação, né, é um desejo meu levar, esse espaço de fala, esse novo conhecimento que é o socorrismo mental também para as lideranças, porque elas são as primeiras pessoas que estão ali na frente, junto com o time, para começar a perceber isso. E mais, você não consegue passar por uma aquisição de conhecimento tão profundo sem mudar em alguma coisa dentro de você. Aliás, esse é o grande diferencial, né. Nós, socorristas mentais, nós somos os nossos próprios instrumentos de trabalho. Se eu não tô ok, eu não consigo fazer esse atendimento. E esse atendimento não precisa ser um psicólogo para poder fazer, nós estamos falando de acolhimento. Dependendo do que essa pessoa traz para a gente vai direcionar para um atendimento psicológico ou para um psiquiatra, enfim, o que a gente achar que é de direito. A gente tem um comitê também de saúde, porque às vezes a gente não dá conta de tomar essa decisão sozinha, e a gente leva para um comitê de outros socorristas também, nessa experiência que eu tenho atualmente, para a gente verificar qual que é o melhor para essa pessoa. Aparece, Renato, de intensidade de dor de todos os sentidos, se é que a gente pode falar assim. Tem aquela pessoa que ela quer só falar. Foi o que você falou, a gente não precisa pronunciar nada. É literalmente o acolhimento de silenciar e deixar essa pessoa falar.
Outras precisam ser direcionadas, porque às vezes elas estão com um incômodo tão grande, mas elas não sabem o que que é isso, só sabem que é dor, mas elas não sabem muito bem o que que é. A segundo, a dificuldade que essas pessoas têm, às vezes, você tem que criar o clima ideal para essa pessoa falar, né, colocar a sua abordagem, porque, hoje a gente tem ainda tem nas empresas o que a gente chama da síndrome do herói, né. Eu não posso mostrar fragilidade, eu não posso falar que eu não consigo, eu não posso pedir ajuda, porque isso tudo até então é visto como uma depreciação profissional. Como se na minha carreira eu seria uma pessoa com menos competência se eu falar que eu não sei ou se eu pedir ajuda. Então, são 2 trabalhos, né. Além do acolhimento, a gente às vezes precisa pegar a machadinha e quebrar esse paradigma, porque você está vendo visivelmente que a pessoa está em sofrimento e a pessoa tem dificuldade de falar. "Ah não, eu quero até falar, mas como é que vai ser isso recebido pela empresa?", né, principalmente dentro da empresa. Ou, eu vou fazer terapia, mas eu vou fazer por conta própria, escondidinho ali, ninguém pode saber, foi de novo um pronunciamento seu, que as pessoas têm a ideia de que eu sou um problema ou eu tenho um grande problema, porque eu estou fazendo terapia e eu não tenho capacidade para poder dar uma entrega ou dar o meu melhor naquele momento. E é uma coisa muito interessante também. A mentoria ela vem de uma forma tal que ela acaba dando ela não ocupa o espaço da terapia, né, de jeito nenhum, eu sou psicóloga, nunca que eu falaria isso, mas eu falo que a mentoria é terapêutica, né, ela não é terapia, mas é terapêutica, porque ela é de novo esse espaço, nós estamos falando de dar voz para essas pessoas num ambiente que entende que elas não deveriam ter voz, porque eu não quero ouvir o que você tem. Né, as lideranças elas têm muito receio de ouvir, e aí se eu escuto, eu me comprometo, aí eu passo a ser responsável por te ajudar. E eu não tenho tempo para isso, eu não quero isso, eu não sei disso, eu também já tenho cá meus problemas. Então o processo ele é um pouco mais amplo, nós estamos falando do indivíduo, nós estamos falando dos paradigmas que ele carrega, nós estamos falando de cultura de empresa, né, nós estamos falando de perfil de liderança. Por isso que assim, o socorrista mental, sozinho ele não faz. Ele precisa sim, essa pessoa também precisa ter capacitação, ela também precisa ter segurança física, um ambiente seguro para trabalhar, mas seguro físico e seguro psicologicamente. Então eu acho assim, é algo um pouco mais amplo do que as pessoas pensam, né, eu vou ali na prática, faço um curso de socorrismo e agora eu estou resolvendo tudo, não. Você tem que estar disposto a a entrar em outras áreas também, né, e a partir do momento que faz isso, que eu falei que se dá eu falo assim que, aumenta esse poder de enxergar, se eu mudo a sua lente, porque você não está falando o indivíduo ele é muito complexo, não está falando de uma área específica. Eu posso ter uma questão física que está impactando numa causa emocional. Eu posso ter uma questão relacional que está impactando uma coisa física. Eu posso ter lideranças que estão comprometidas, não só com o resultado, com o bem-estar das pessoas, e lideranças que são tóxicas e nem têm ideia que são. Então, assim, é a formação sim, mas também tem uma atitude que vem desse indivíduo, não só para ter mais uma formação, "Ó, que bacana, eu gostei desse nome, então vou lá fazer, que é mais uma formação", mas tem que ter, assim, uma grande disponibilidade dessa pessoa para escuta e para enxergar melhor e dimensionar melhor esse ambiente que ele está inserido nele, dentro do ambiente organizacional que é a minha área de atuação. Eu sempre falo, Adriana, que a comunicação, ela é a chave do início, né, do start inicial ali do trabalho do socorrista mental. Porque a comunicação é de via dupla, mas a comunicação muitas das vezes ela não se dá só com as palavras. E as pessoas elas tendem a mirar somente as palavras, só que o corpo ele está falando o tempo inteiro. As emoções elas estão falando o tempo inteiro e o ser humano ele é o quê? Ele é um ser emocional. E só que muitas das vezes a gente não está aberto, não está capacitado, a gente não está atento a fazer essa leitura emocional. E aí, como a gente não faz essa leitura emocional, a gente, na devolutiva, naquele feedback que deveria ser assertivo para aquela pessoa, aquele feedback ele pode ser punitivo, ele pode ser agressivo, ele pode ser uma Exatamente. comunicação violenta. Então, e aí eu não estou falando só de comunicação violenta, é claro que a comunicação não violenta, ela é importante a pessoa treinar, praticar, tanto é que a comunicação não violenta, ela é uma das disciplinas pelas quais a gente passa dentro da formação do socorrista mental, mas não só ela.
E a pessoa aprender a fazer essa leitura de pessoas, ela ter esse tempo para que ela possa ter a oportunidade de ser mais empática, ela é fundamental. Digo mais que é primordial. A partir do momento em que essa leitura ela é feita de maneira empática, ou seja, você consegue não só enxergar do ponto de vista do outro, mas entender o outro conforme os valores dele, conforme as crenças dele, conforme as limitações dele. E isso é muito interessante e sem fazer nenhuma aversão a preconceito. Quando você pega uma pessoa que teve só a oportunidade de estudar até o ensino primário, até o ensino secundário, ela tem uma visão muito funilizada, muito limitada. E quando você pega uma pessoa que teve uma oportunidade de ampliar mais o seu horizonte de estudos, passou por uma faculdade, ou até mais uma pós-graduação, e teve mais oportunidade de ampliar sua mente, sua visão, ela tem uma mente um pouco mais aberta. Não quer dizer que essa é uma fórmula pronta, Uhum. né? Mas é o que a gente vê, geralmente, são esses tipos de mentalidade. E como conduzir essa mentalidade é só uma pessoa que tem uma visão ampliada, uma pessoa que tem uma consciência, não é? É aquilo que a gente entrega dentro da formação do socorrista, porque não é uma fórmula pronta. Você não vai chegar dentro de um ambiente empresarial e, eu aprendi lá na formação Y, que é igual a Z, que vai dar Y e pronto, acabou. Não, é você entender que o ser humano é um ser humano único, que as pessoas são únicas, que aquela liderança é uma liderança única, que aquela empresa é uma empresa única, e dentro disso tudo você enxergar de uma maneira ampliada para poder você, dentro daquilo que você aprendeu, você estimular processos, estimular ações que podem ser eficientes ali naquele ambiente de trabalho ou não, tendo em vista aquele componente humano que você tem ali. Então, eu gosto muito de dar os exemplos lá do Vale do Silício. O Google, ele tem um tratamento com sua massa de trabalho. Agora, o Yahoo já tem outro tipo de procedimento. Por quê? Porque eles tiveram a capacidade de enxergar isso, Uhum. tiveram a capacidade de ampliar a visão e entender que tem ali pessoas diferentes, às vezes com a mesma formação, mas um estilo de vida diferente, crenças diferentes, valores diferentes. E uma outra coisa que é fundamental também as pessoas entenderem que às vezes a forma de lidar com aquela mão de obra para que ela atue em alta performance, às vezes não é nem dentro do ambiente de trabalho que surgem os problemas. Às vezes é uma pessoa que, por exemplo, ano passado o Serasa ele trouxe como dado que mais de 65 milhões de pessoas estavam negativadas, estavam com CPF, né, no Serasa. E aí o que que acontece? A questão financeira, ela é uma preocupação dessas pessoas. Ninguém gostaria de estar com o CPF negativado, ninguém gostaria de não ter crédito, ninguém gostaria de não ter cartão de crédito, não é? E essa pessoa que muitas das vezes é responsável pela sua casa, né, responsável por conduzir a manutenção da sua casa, ela se pressiona em relação àquilo ali. E essa pressão pode gerar um adoecimento. Tem problema ali da empresa? Não, a empresa está pagando direitinho seu salário, está pagando os benefícios direitinho, mas às vezes a pessoa ela não aprendeu a cuidar do seu financeiro, ela não teve educação financeira, e aí ela se enrola, ela se enrolou. Qual que é um dado que o Sebrae traz no Brasil, que a cada 6 meses, né, mais fecham empresas no Brasil do que permanecem, né? Pessoas quebram, pessoas falem, por quê? Muitas das vezes não sabiam, não aprenderam, tentaram ir na raça, no peito, abrir um negócio, conduzir uma questão financeira e não conseguiram. Isso traz uma pressão, isso traz um adoecimento para as pessoas. E aí, o que que a empresa tem que fazer? Tem que trabalhar com cursos para que a pessoa possa atuar em alta performance dentro do seu procedimento? Não, quem sabe é uma parceria para que a pessoa aprenda a ter educação financeira primeiro, porque aí ela aprendendo a ter educação financeira, ela vai lidar melhor com o seu dinheiro, ela vai cuidar melhor do seu patrimônio, ela vai se libertar primeiro daquele problema mental que todo mês é uma pressão, o salário chega, não para na conta da pessoa, já vai embora e muitas das vezes não dá para pagar todas as contas e a pessoa segue endividada, às vezes vai ter que procurar outros recursos para poder fazer a manutenção ali da sua casa, e aí é que vem o adoecimento.
Mas isso não é responsabilidade da empresa, Renato. O salário da pessoa ali está em dia. Mas o colaborador é responsabilidade da empresa. Aquele ser humano que está ali é responsabilidade da empresa. E a partir do momento em que a empresa passa a entender quais são os pontos fracos dele, ela pode fazer parcerias para cuidar melhor dele. E aí a resposta daquele trabalhador vai ser o quê? De pertencimento. Ele pertence àquela empresa. Ele vê que a empresa está cuidando dele além daquilo que é responsabilidade dela. E aí ele vai entregar mais para a empresa, sem a necessidade da empresa ter que treiná-lo ali para ele Uhum. performar. Então são esse tipo de visão, de cuidado, que é aquilo que existe desde que o mundo é mundo, né? Não é na gratidão? Alguém faz algo para você não quer retribuir aquilo para a pessoa? Você não se torna grato àquela pessoa? Se torna em dívida, ainda que seja uma dívida de honra, uma dívida moral? Você não se torna. Só que as empresas, elas tratam as pessoas como o quê? Como produtos. Ah, se não está servindo, eu mando embora e contrato outro. E qual que é o investimento de você mandar uma pessoa treinada embora e ter que treinar outra que está entrando agora? Não é melhor já treinar aquele que está ali? Permanecer com aquele que já está acostumado com o clima organizacional? Já está ali acostumado com os colegas de trabalho, já está acostumado com o processo? Está com um probleminha. Um probleminha que só precisa daquele empurrão, daquela mão estendida. Então, muitas das vezes, o socorrista, ele atua com esse olhar, como um propositor, levando propostas justamente para melhorar o processo onde ele vê que está havendo falha. E a falha, digo mais uma vez, não é, muitas das vezes, do ambiente organizacional, não é da empresa, mas é a falha do Uhum. sistema. Mas aí, o que eu tive dando uma palestra em Portugal há pouco tempo, falando sobre socorrismo mental, e lá em Portugal, o que acontece? Do último ano para esse, mais de 15% de pessoas foram parar na assistência médica em função da saúde mental. Faltavam da empresa para cuidar ali da sua saúde mental. Muitas das vezes elas pediam licença do seu trabalho para cuidar da saúde mental. Quando uma pessoa pede licença, perde todo mundo. Perde a empresa, perde a pessoa e perde o sistema de saúde público. Então, quando as pessoas passam a olhar com socorrismo mental como a ação que pode propor situações que venham a cuidar efetivamente daquela situação em que ele está passando ali, porque ele soube fazer uma leitura daquelas pessoas, soube fazer uma leitura do emocional, uma leitura da situação, um olhar diferenciado para as pessoas, a resposta ela vai ser pontual. E a resposta sendo pontual, ela muitas das vezes sana o problema. Uhum. E não de você ficar todo ano eu tenho que fazer isso porque é isso que dá resultado. Às vezes dá resultado na outra empresa, não é na sua. Exato. Então, até mesmo a questão do autoconhecimento, quando as pessoas falam: "Nossa, Renato, mas todo mundo agora fala de autoconhecimento", eu falo: "Olha, o autoconhecimento ele realmente é fundamental, tudo passa pelo autoconhecimento. Se você não se conhece, você não vai conhecer nada. Você acha que conhece as outras coisas, mas você não conhece. Você não conhece nem o que você gosta. Então vai para o autoconhecimento primeiro, porque aí sim você vai descobrir quem você é de verdade, o que você veio, para que você veio e o seu propósito. Mas o conhecimento do outro é fundamental. Então, uma empresa que não conhece a sua mão de obra, e o conhecer que eu falo não é o currículo da pessoa, não é o conhecimento técnico Sim. que ela traz, não é o conhecimento do que ela pode fazer, é o conhecimento humano. Se a empresa não conhece, aquela pessoa não sabe o que vai proporcionar para ela, para que ela possa acelerar a sua performance, para que ela possa produzir de maneira saudável, de maneira equilibrada. Então, esse conhecimento do outro também é algo fundamental que a gente trabalha dentro da formação do socorrismo mental. Esse olhar além das nossas lentes, né? Esse olhar para toda uma massa que é individualizada. Teve uma pesquisadora há pouco tempo que eu li uma manchete de uma entrevista dela, em que ela estava falando que as pessoas estão brigando aí porque existem hoje 7, 8, 10 gêneros, e ela virou e falou assim: não tem 7, 8, 10 gêneros. Nós somos quantos seres humanos na face da Terra? Nós somos o quê? 10 bilhões de pessoas? Nós temos 10 bilhões de gêneros. Né? E eu achei interessante essa frase dela falar,
porque é isso, é você trazer essa essência da individualidade do ser humano. Então, a vida inteira todo mundo quis colocar as pessoas dentro de uma caixinha, dentro de uma fórmula. Ó, existe a fórmula pronta da felicidade, existe a fórmula pronta da produtividade. Não, existe a fórmula individualizada da felicidade. Então, tem gente que a felicidade é uma coisa mais simples, tem gente que a felicidade são coisas mais complexas, tem gente que para se sentir bem, qualquer coisa faz ela se sentir bem, tem gente que precisa. Então, a partir do momento em que as pessoas passam a enxergar o outro nessa individualidade, até o certo e o errado em determinadas situações, ele é relativo. Porque para algumas pessoas um tipo de vestir é certo, para outro não. Mas qual que está certo? Todos os 2 estão Uhum. certos, né. Então, dentro da visão do socorrista mental, a gente passa também por essa oportunidade para que fazer as pessoas enxergar a ambiência, que é fundamental, né, Adriana? Exatamente, você trouxe dados aqui, informações muito importantes. A primeira coisa, Renato, que me vem à cabeça é o seguinte: existe um indicador que as empresas medem, desde que eu me entendo por gente, desde que eu estou no RH, que é o tal de absenteísmo, né, a pessoa não veio e às vezes ela se afasta mesmo por essa necessidade. Agora, a gente tem que ver que nós temos também o presenteísmo, que é o mais difícil de se medir, que é quando o indivíduo ele está lá, mas ele não está lá, né, ele não está concentrado, ele não está focado, a linha de raciocínio dele, inclusive a chance dele ter um acidente é muito maior, né, ele está disperso. É uma das coisas, inclusive, que eu ando estudando, que é uma das coisas mais difíceis de você medir. Ele tá, mas ele não tá, mas eu tô vendo ele ali, então como é que a gente faz? Né, a gente brinca e fala: "Olha, a alma dele não tá ali, a paixão dele não tá ali naquele momento, então como é que eu meço isso aí?". Quando a gente está falando dessa questão do socorrismo, e você falou muito da questão da empatia, essa empatia, ela é uma coisa, assim, que existe um grande equívoco do que é ser empatia, que é simplesmente quando você pergunta, a pessoa vem com a palavra pronta, que é se colocar no lugar do outro, né. E eu penso que é algo mais difícil, e não precisa ser psicólogo para conseguir se colocar nessa condição, é que o mesmo problema, como você mesmo diz, ele pode afetar 3, 4 pessoas de modo completamente diferente. Então, a primeira coisa, né, você fala da ambiência, desse dimensionamento, você se colocar de forma inteira naquele momento de acolher essa pessoa, e eu falo, quando a gente vai receber essa pessoa, a gente tem que estar em branco. Eu não sei o que vai acontecer ali. Eu não posso falar: "Ah, lá vem essa pessoa com aquela mesma situação que aconteceu com o outro, então eu tratei o outro assim". Foi o que você falou, cada um é único, né, cada um tem sua história de vida, né. Eu falo que é igual a impressão digital, cada um tem a sua. Você pode perceber a mesma situação de modo diferente, então a tratativa ela tem que ser diferente. A gente fala às vezes coisas simples como um resfriado, né, a pessoa pega um resfriado, ela vai para a cama, a outra consegue ligar disso muito bem, e é aí que às vezes a gente é pego de surpresa que uma mesma situação causada a 3, 4 pessoas, você pode ter uma pessoa que se afasta, você pode ter uma pessoa que está tudo bem, eu consegui virar a página, eu estou trabalhando, e a pessoa que está lá, mas ela não está, que é o presenteísmo, né. As empresas hoje, elas estão colocando um holofote em cima desse tema para conseguir entender, eu estou nesse momento em um dos clientes, para conseguir entender se de fato as pessoas estão ali. Aí vem pesquisa de engajamento, pesquisa de comprometimento, pesquisa de clima, mas ainda mesmo somando isso tudo é muito complicado. Será que a gente vai medir isso através de indicador, de quanto que ele está entregando menos tanto, sendo que ele tem competência e capacitação? Aí que as empresas começam a perceber, a gente está o tempo todo aqui falando de uma ampliação de olhar, é sair dessa condição que por mais que a gente fala, a gente percebe que ainda continua, o indivíduo ele não é um número na organização, e para ele gerar um resultado não basta só ele ter treinamento. Ele tem que ter condição, ele tem que ter o conforto para poder conforto, porque ele está bem consigo mesmo, para poder gerar aquele resultado. Durante muitos anos, né, como eu sou profissional de RH há mais de 30 anos, a gente percebe assim, até a forma de se contratar pessoas eram baseadas simplesmente no tempo de experiência. Após o tempo de experiência, eu quero ver quais as formações que esse indivíduo tem. Ah, quantas línguas ele fala, se ele tem doutorado, enfim, qual que é a bagagem técnica dessa pessoa que a gente chama de hard skills, né. Só que agora a gente começa a perceber que, quando eu falo agora, eu estou falando em termos de Brasil, começar a dar importância que talvez a percepção já tinha,
A questão das soft skills ela é muito importante. A soft skills ela passa por esse viés que a gente está colocando aqui do bem-estar do indivíduo, porque, ela é mais atitudinal. Então, às vezes eu tenho conhecimento, mas eu não consigo fazer entrega, então o que está acontecendo? O que esse ambiente está me trazendo ou o que eu estou trazendo para dentro desse ambiente, que isso também pode acontecer, como você falou, que eu não estou conseguindo gerar o que eu precisaria gerar, eu não consigo fazer as entregas, né. E aí é a hora da liderança falar: "Nossa, mas isso aqui era uma promessa de um excelente profissional e essa pessoa não está me entregando. Então, foi uma farsa, esse currículo não está ok, essas capacitações não foram proveitosas, o que está acontecendo?". E essas lideranças precisam ter o desejo de se sentir mais capaz e preparado para mergulhar um pouco mais a fundo, sair dessa superfície, né, eu falo que às vezes querem resolver questões ali no raso e não vão conseguir, e entender o que está por trás disso. E tirar um tempo a mais de acolhimento, de atenção, né, por que não dizer até de carinho por essa pessoa e falar: "Olha, por que que esse ser humano com toda essa bagagem não está conseguindo gerar resultado? O que está acontecendo?". Eh, por isso, existe, um dado estatístico, apesar das empresas às vezes não levam isso muito a sério, que cada liderança deve ter no máximo 8 pessoas direta com ele. E às vezes a gente vê liderança aí com 30, 40, 50 pessoas diretas, mal sobe o nome da pessoa. Como é que eu faço acolhimento? Como é que eu cuido disso aí? Por que que a gente está formando socorristas? Na verdade, para mim, o primeiro socorrista deveria ser a liderança, porque está próximo ali, né, nas escalas que tiver. Mas por que que essa liderança ela está ali? Porque se ela é responsável por gerar um resultado junto com a equipe, ela também é responsável não pelo bem-estar da pessoa, mas para ajudar e auxiliar essa pessoa a ter bem-estar dentro daquela organização. Foi o que você falou, assim, nós não temos hoje, uma herança simplesmente de falar que o ambiente ele não está bem, que ele está corrosivo, que ele está coercitivo, que ele está tóxico. Nós temos pessoas que já estão vindo nessa condição. Mas olha que coisa interessante, e que bom que funciona-se hoje. Quando a gente vai admitir uma pessoa, você encaminha essa pessoa para o exame médico, mas o exame físico, o emocional praticamente você não pega ali. Tem um lado ruim que você não consegue entender como é que essa pessoa está e um outro lado você também recebe essa pessoa sem o preconceito de achar que ela está com uma depressão ou com alguma situação nesse sentido, porque se não estourar dentro da organização, vai estourar fora, vai acontecer se essa pessoa não tiver ajuda. Então a gente tem que cuidar muito bem disso. Então, essa complexidade com relação ao indivíduo, ela é necessária, né, não estou dizendo aqui que todo mundo tem que fazer psicologia, porque a gente faz 5 anos de formação, mas nem por isso eu posso e me sinto à vontade de falar que eu sou uma entendedora do ser humano, pelo contrário, né, o quanto que a gente cresce fazendo essas conversas, fazendo essas escutas, sendo empática, tendo contato com esse indivíduo. Eu penso só que é uma troca, é uma interação, porque nós somos seres de conexões, né, Renato, não tem jeito, a gente precisa conectar. Né, eu falo que antes de conectar o mundo, nós estamos conectados através do cordão umbilical com a mãe da gente, então assim, tem que conectar, não existe essa coisa do isolamento, né, e nós não estamos falando aqui de nenhum Buda que precisa ir para um isolamento, nós estamos falando de pessoas que pelo contrário, o coletivo é levado muito a sério, a equipe é levada a sério para gerar resultados. Então, as pessoas precisam entender que, está em declínio, né, vamos falar, está falido o processo de entender que eu preciso ter apenas o meu conhecimento técnico. Inclusive, nós temos dados estatísticos que liderança, que é o meu direcionamento de trabalho que eu escolhi para mim já há algum tempo, essas pessoas, dependendo da posição, elas precisam entender menos do hard skills e mais dos soft skills. Quanto mais o indivíduo ele cresce na liderança, menos ele precisa entender do negócio, não que ele não tenha que entender, mas ele tem pessoas abaixo dele para poder fazer isso. Agora ele tem que entender estratégia de empresa e estratégia de pessoas, que é outra coisa que eu gosto muito de falar. Eu não posso trabalhar estratégica organizacional se eu não trabalhar estratégica de pessoas. Eu preciso ter pessoas estratégicas para poder gerar o resultado que eu quero dentro do meu planejamento estratégico, planejamento empresarial. Então, quando a gente começa a falar de socorrismo, né, a gente poderia ficar aqui horas, porque isso é uma rede, né? Isso amplia para muitos lugares. Isso vai muito para a questão do espaço da fala e também vai para o espaço da escuta, né? Que a gente precisa ter. E mais importante que é uma troca. A gente não está ali só para servir o outro te serve também. É muito interessante, né, quando você compreende a dor do outro e por que ele está sentindo o que ele está sentindo, e na verdade ele costuma ter um insight e entender por que que ele está sentindo o que ele está sentindo, às vezes ali a solução já acontece, né, quase por um milagre, mas não é isso, mas você ajuda essa pessoa
a entender melhor daquelas emoções. Inclusive, às vezes, Renata, ajudando essa pessoa a perceber que ela tem escolhas, que ela não precisa ter aquele tipo de emoção. Então, assim, é extremamente gratificante a formação. Passa pela transformação individual, e quando você está fazendo o atendimento, né, vamos trazer esse nome, ou acolhimento, ele também passa por um processo de transformação. O outro que você acolheu não sai da mesma forma, pelo contrário, e nem você. Então eu falo que é um grande encontro. E encontro às vezes de 5 minutos, encontro às vezes que só um fala, né, e o outro escuta. Às vezes, já aconteceu de acolhimento simplesmente de eu dar um abraço numa pessoa um pouco mais tempo, acolher mais, e tá tudo bem, Adriana, daqui para frente eu vou, e pode acontecer qualquer coisa. Então essa que é a grandeza, eu acho que é a importância, eu entendo que as empresas elas precisam ter um olhar para a parte emocional desse indivíduo. Eu acho que é o caminho de toda organização agora. Como eu disse, os seres eles são emocionais, né? Nós, seres humanos, nós somos emocionais. Então, você entender de emoção é fundamental para você ser mais assertivo no lidar. Você vai acertar sempre? Não. Claro que você não vai acertar sempre, não é? O erro, na realidade, ele faz parte do processo humano, né? E às vezes a gente vai errar e está tudo bem. Agora, o que a gente vai fazer após o erro é que vai fazer toda a diferença, é que é o fundamental, não é? Então, muitas das vezes as pessoas elas se sentem tão pressionadas também, dentro do ambiente, justamente pelas falhas, ou pelo como as pessoas tratam elas depois do cometimento de uma falha, que a pessoa fica extremamente preocupada, né, na sequência de falhas, o que que vai acontecer. E quando, o ambiente ele se torna um pouco mais leve, sem essa sobrecarga de pressão, de peso, é claro que ninguém ele faz uma coisa querendo falhar. A falha, ela acontece por variadas situações, né. Hoje mesmo, né, te liguei antes, Uhum. quase remarcando o nosso podcast aqui, porque, da onde eu vinha estava com um trânsito infernal, e eu não tinha simplesmente conseguido andar por 2 horas da onde, né, o local onde eu estava. Então, quase que nós adiamos aqui a gravação desse podcast. Então, por quê? Porque, nós vivemos num mundo de imprevistos, de, probabilidade o tempo inteiro. E saber lidar com essas probabilidades é a chave para o equilíbrio, né, porque a pessoa, muitas das vezes ela se pressiona como se fosse uma fórmula pronta de que tem que acertar sempre, de que tem que fazer assim sempre, ou de que o outro cria a expectativa de que o resultado a ser entregue vai ser assim sempre. Opa, nós estamos no mundo errado então, não é? Não é assim que as coisas acontecem. Então ter, margem para flexibilidade, ter margem, para aceitação e tantas outras coisas é fundamental dentro desse processo de conexão com um outro ser humano, né. A partir do momento que a gente lidar com o robô, tudo bem, aí o robô vai já vai ser previsível o que aquele robô vai entregar. Mas enquanto ser humano, lida-se com ser humano, então isso é fundamental e é o que a gente prega dentro da formação de socorrista. Agora, o interessante da formação de socorrista é que ela não substitui o médico, ela não substitui o psicólogo, ela não se substitui, nenhum outro profissional da área da saúde mental, né, muito pelo contrário, ela vem para poder preencher uma brecha que, estava em aberto até então, que é justamente dessa pessoa, que vai fazer uma observação mais minuciosa, mais delicada, de quem está passando por uma situação, em risco em relação à sua saúde mental, de quem vai fazer esse acolhimento, quem vai cuidar, do fazimento ali de uma rede de apoio para poder atender essa pessoa, porque muitas das vezes a pessoa que está com risco em saúde mental, ela precisa desse apoio, desse suporte, precisa de um abraço, precisa de um carinho, precisa de uma atenção, precisa de uma escuta. E ter essa rede de apoio vai ser fundamental, não só para o acolhimento dessa pessoa, como até o tratamento que ela vai precisar passar para que ela possa voltar a estar numa situação de equilíbrio. Porque a saúde mental não é do dia para a noite que, pum, simplesmente tomei um remedinho e pronto, estou bem. Igual acontece com a saúde física, muitas das vezes você Uhum. começa a tomar um remédio e já fica bem. A saúde mental às vezes leva um tempo, porque a pessoa às vezes ela precisa reverter um quadro de pensamento, ela precisa reverter um quadro de crença, ela precisa reverter, muitas coisas, porque às vezes ela não sabe lidar com a inconstância da mente, do inconsciente, que ela não controla,
não é? Ou até mesmo, das coisas que ela das metas em que ela se propõe a fazer mas é interessante, Adriana, falando em metas, porque eu falo o seguinte: o autoconhecimento ele é tão importante, porque as pessoas, às vezes eu pergunto assim: "Quantas páginas você consegue ler, por dia?" Aí a maioria das pessoas: "Ah, entre 15 e 20 que eu consigo ler com clareza, que eu consigo absorver aquilo que eu estou lendo, no máximo até 20." Aí eu viro e falo: "Como é que você aceita então, lá na empresa, no ambiente organizacional, ler de um dia para o outro 300 páginas para fazer um relatório, para fazer um parecer?" Então você está vendo como você está aceitando uma coisa fora do seu padrão de produtividade, fora do seu padrão, né, de conseguir fazer aquilo efetivo de uma maneira, mais efetiva. Então você traz para si uma pressão que você não vai dar conta de entregar, ou se você vai entregar, não vai estar bem feito. Então quando a pessoa ela se conhece dentro desse processo de autoconhecimento, inclusive o seu nível de produtividade, ela começa o quê? A comunicar, de uma maneira mais assertiva com os seus superiores. Fala: "Olha, eh, eu posso até pegar as 300 folhas, mas eu consigo ler com clareza 20 por dia. Então o relatório que eu vou te entregar amanhã da leitura dessas 300 páginas, talvez não vai ser tão bom quanto se você me der mais alguns dias de prazo, o que eu posso fazer." Então a pessoa aprender até a lidar com essa comunicação. Mas muitas das vezes a empresa também não dá oportunidade para essa comunicação, para que essa comunicação aconteça. E aí é que acontece o quê? Um procedimento se torna um processo que pode desencadear, né, fatores ali que podem resultar no adoecimento ali daquela pessoa. O excesso de pressão, o excesso de carga de trabalho que ela não consegue lidar e não consegue entregar, entregas talvez não tão bem feitas como ela poderia, porque o prazo às vezes não é adequado dentro do nível de produtividade dela. Então é interessante porque o socorrista mental, ele está ali dentro do ambiente organizacional para preencher essa lacuna. Porque aí ele viu uma pessoa que está passando por essa situação, ele chama essa pessoa para poder fazer uma mentoria com ela, para poder conhecer melhor, poder entender, ou para às vezes até levar a comunicação ao superior, da situação de como lidar com aquela pessoa, porque, está em conflito. A comunicação não está sendo bem feita entre liderança e entre colaborador. Ou até mesmo para poder encaminhar aquela pessoa para o profissional adequado, que vai poder dar um atendimento mais adequado ali para aquela pessoa, porque aquela pessoa em si, ela não enxerga em si um adoecimento, ela acha que vai passar, e nem sempre, situações da mente simplesmente passam, precisam o quê? De um processo de autocuidado. Então ter um brigadista mental dentro do ambiente organizacional, hoje eu enxergo como uma situação, extremamente importante para aquelas empresas que querem ter continuidade da sua mão de obra de maneira equilibrada, eficiente e produtiva. Aquelas empresas, principalmente, que queiram reduzir a sua rotatividade, porque muitas empresas é interessante, toda semana a gente está vendo a empresa contratando. Poxa, qual que é o problema? É a mão de obra que chega na empresa, que não está tão qualificada, que não atende os requisitos da empresa, ou a empresa que não está produzindo um ambiente adequado para que aquela, mão de obra permaneça na empresa? Então a gente sempre fica, né, questionando essas questões quando vê essa alta rotatividade em algumas organizações. Talvez, a qualificação de profissionais de socorristas mentais, brigadistas mentais, que possam estar nessa empresa, possam solucionar esse problema, possam enxergar ali, aonde que está o processo negativo que está acontecendo, que está ocasionando esse excesso de rotatividade, e proporem ali mudanças e proporem ali novos comportamentos ali, tanto da liderança como da mão de obra, para que a coisa possa ser conduzida de maneira mais assertiva. Agora, antigamente, antes da chegada do advento do socorrismo mental, que não é algo que nós inventamos, né, é algo que veio lá de fora, que startou principalmente no ambiente pandêmico que nós vivemos há poucos anos atrás, e que chegou ao Brasil e que hoje a gente tem cuidado aí desse processo, o que que havia? Havia um limbo total. Porque não havia ninguém que pudesse enxergar essas situações, e ninguém que pudesse fazer essa leitura de pessoas, ninguém que pudesse fazer esse acolhimento. Muitas das vezes o psicólogo organizacional acabava fazendo esse papel, mas diante de tanto
tantos afazeres e de tantas tarefas, ele não conseguia fazer e não consegue, porque é o que acontece no mundo lá Uhum. fora. Os psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras estão com a agenda lotada, estão com o consultório cheio, não conseguem, absorver uma demanda, toda que chega praticamente, e ainda tem mais pessoas do lado de fora doentes que nem sabem que estão doentes, então quem que vai, atuar fazendo essa identificação, fazendo esse acolhimento? É o socorrista. Então quando a gente fala do socorrista dentro do ambiente organizacional, não é só dentro do ambiente organizacional, é na sociedade, é na escola, é na igreja, é na associação comercial, que vai cuidar das pequenas e médias empresas, porque tem gente que às vezes vira: "Poxa, eu queria treinar lá na minha pequena empresa, na minha média empresa, um socorrista mental, mas eu não consigo". Eu falei: "Claro que consegue, você não tem uma associação comercial que cuida de vocês? Trabalha no coletivo. Vai lá, pede associação comercial para promover a formação em socorrista mental, para que vocês pequenos possam Uhum. também ter pessoas que vão cuidar ali de vocês, é fundamental, é importante". Então hoje nós temos esse profissional que vem ocupar esse espaço nesse limbo que antes existia, mas que agora tem ali como resposta o socorrista mental, que vai agir, atuar preventivamente, que vai atuar, no imediatismo quando uma situação ocorrer, e vai atuar no pós, porque mesmo ele identificando pessoas que estão em situação de risco mental, ele, atendendo pessoas que estão de licença médica, ele vai poder fazer ali um acompanhamento junto com o profissional adequado pelo qual ele encaminhou. E aí, quando aquela pessoa retornar ao ambiente de trabalho, ele vai cuidar para que aquela pessoa não seja estigmatizada, para que o preconceito não passe a ser uma outra ferramenta de agressão ali com aquela pessoa, e aquela pessoa possa ser ressocializada dentro do próprio ambiente de trabalho. Porque muitas das vezes, principalmente, eu não gosto muito de falar essa terminologia não, mas o chão de fábrica, aonde, as pessoas brincam muito, mas às vezes a brincadeira não tem limite, chega a ser agressiva. Uma pessoa que volta de um tratamento com psiquiatra, uma pessoa que volta de um tratamento, do psicólogo, muitas das vezes ela é bulinada dentro ali do chão de fábrica. E as pessoas acham que é natural, que é normal, que é brincadeira. Nesse momento, o socorrista mental ele está ali justamente para capacitar essas pessoas, reinserir aquela pessoa sem o processo do bullying, para que ela possa voltar a estar em equilíbrio e assim continuar a sua trajetória, a sua carreira no ambiente, organizacional. Então assim, é um pouco assim na prática que você trabalha hoje depois da formação de socorrista mental, É, Adriana? exatamente. É exatamente isso, e é muito interessante. Foi um dos cursos que mais passou por um processo de transformação. Por quê? Primeiro que sozinho a gente não faz nada, né, mas o fato de receber essa pessoa, ela trouxe uma condição de um dos clientes, por exemplo, que eu gostaria de trazer aqui, de ter também um convênio com apoio psicológico, porque também, assim, às vezes a pessoa ela acaba postergando esse atendimento, ou ela não sabe nem que ela precisa, ou ela sabe, mas fala: "Ah, mas vou pagar uma terapia agora, é muito caro o processo". Então, assim, esse lado social da empresa, ele também é importante, não é só você ter os socorristas, mas você ter para onde encaminhar. Uma outra coisa que é importante também, que ajuda, que eu já passei por essa experiência, você fazer um diagnóstico emocional dentro da organização, para saber como é que está essa organização, né. Quando a gente fala que uma organização está doente, né, não é culpa dessa organização, mas é a soma disso tudo que a gente acabou de falar aqui agora. Então, esse processo de acolhimento do socorrista mental, ele precisa ser levado a sério da mesma forma que outras áreas são levadas, como a área financeira, como a área própria da segurança de saúde, física, como uma própria área comercial. Não que a gente precise criar uma área, eu estou falando de um programa que realmente seja levado a sério, para se permitir que as pessoas tenham esse espaço para fala, para elas poderem se entender melhor. Não adianta a empresa hoje em dia, as empresas falarem: Isso é um problema social que não me diz respeito". Diz sim, porque se essa pessoa não estiver bem, ela não vai gerar resultado para você, empresa, né. Eu preciso entender que essa complexidade do ser humano, ela precisa ser considerada, pelo contrário, não dá mais para desconsiderar. Eu já dou a capacitação, já estou pagando treinamento, já estou dando formação, isso vale? Não.
Eu preciso entender essa complexidade do ser humano, entender que ele precisa estar bem consigo mesmo, que a gente só dá o que a gente tem, né, que a gente pode oferecer, dar o seu melhor, e quem ganha além da pessoa, a empresa também. Então assim, não existe algo que eu vou fazer um investimento e eu vou perder, pelo contrário. Agora, precisa ser levado a sério, precisa ser considerado. Eu acho que é uma das coisas mais atuais que o mundo está pedindo agora, que é a formação e a busca, sim, em saúde mental. Então, esse socorrista, e por mais que a gente fale desse nome, eu falei, não, a gente está aqui para acolher pessoas, a gente precisa também ter pessoas que eu entendo que têm perfil para isso. A formação pela formação, para mim, eu acho que também não dá o resultado. Eu preciso ter pessoas que tenham o mínimo de sensibilidade e empatia para entender que o colega está ali do lado e ele está em sofrimento e ele está precisando de ajuda. O socorrista, ele é, sabe aquela primeira mão que você dá para a pessoa, para puxar a pessoa? Depois a gente encaminha e vê o que que precisa fazer. Mas eu acho que é o primeiro sinal ou a primeira ação que a gente faz pela pessoa para ajudá-la no processo do dia a dia. E veja bem, o ganho é para a organização, mas ganha a família desse indivíduo também, ganha o próprio indivíduo, ganha a área de recursos humanos, e nós também que somos socorristas, a gente tem uma gratificação assim que não tem como, né, é do ser humano ajudar o outro, né, é do ser humano. As pessoas que não gostam de ajudar, ou não ajudam as pessoas, eu falo que foi lá atrás aconteceu alguma coisa que impediu disso, mas a gente nasce com essa condição. Não tem, eu não sei, Renato, se alguém já chegou para você e falou: "Renato, eu estou precisando da sua ajuda". Quando alguém fala isso, a gente está ali de prontidão, né, a gente gosta de se sentir útil, a gente gosta de te ajudar e a gente gosta de ser ajudado também. Tem uma questão de vaidade às vezes, tem a questão de ego que a gente encontra nas organizações, mas a gente precisa ir lapidando e tirando essas arestas desse paradigmas de crenças, que são crenças que limitam essa ação, né, crenças de que entender se você está numa empresa tecnológica, lógico, você não precisa preocupar com pessoas. Porque assim, eu nunca vi um resultado de uma empresa ser gerado por algo que não fosse pessoas. Por mais robotizada, por mais automatizada que ela seja, tem que ter indivíduo para ali apertar o botão do start para fazer a coisa acontecer. Tem gente. Uma organização, ele é uma organização que a gente fala de um ecossistema vivo, porque tem gente. E aonde eu tenho mais de uma pessoa, eu tenho individualidades e eu tenho necessidades diferentes. Não é aquela coisa: "Ah, então agora eu vou ter que cuidar um a um", não, nós estamos falando das pessoas que de fato estão em condições. Inclusive tem muitas pessoas, né, que estão por conta própria, até por estar buscando conhecimento, fazendo leituras, estudando, entendendo que, não é demérito eu ir buscar um psicólogo ou buscar algum tipo de ajuda. A gente está falando em psicologia aqui, mas tem outras saídas que a gente sabe. Por exemplo, uma das saídas que eu considero que é super tranquila e as pessoas fazem, né, buscam com menos preconceito, às vezes é uma meditação, é praticar um hobby, fazer uma coisa que gosta. Outro dia eu ouvi falar assim que é importante a gente ouvir música, mas não é qualquer música, é música que a gente gosta, porque ouvir também a música do vizinho que está ali incomodando não te leva a lugar nenhum não. A gente fazer coisas que causam prazer pra gente, além do trabalho. Porque eu também não acho aqui, ó, você está em sofrimento no trabalho e depois do expediente você vai fazer uma coisa que você gosta. Não, né, parte do pressuposto que você também tem que estar fazendo alguma coisa, que você entende que você faz parte de um algo maior, que você está contribuindo de alguma forma, que você está se realizando profissionalmente. Então, é muita coisa, sabe, Renato, faz parte desse processo. Mas quando o indivíduo ele não dá conta disso, tá aí o socorrista para poder, de braços abertos, acolher e poder fazer alguma coisa, talvez até um pequeno entendimento de qual que seria o caminho para dar. Então eu estou muito satisfeita com a formação. As pessoas que a gente indicou também são pessoas assim que, antes de falar do outro, falam muito de si. Nossa, eu estou tendo um olhar diferente para fora. Inclusive eu entendo que eu não tenho poder e não posso controlar as coisas que acontecem fora. E essa aceitação te ajuda a ter mais competência em ser o socorrista mental. Eu não posso ter a certeza ou a garantia que eu vou estender a mão para uma pessoa e vai estar tudo resolvido. Às vezes eu não vou conseguir, às vezes eu vou ter que encaminhar, então eu tenho que saber do meu limite também. Olha que coisa mais linda, eu aprender a saber do meu limite, eu estou falando o quê? De autoconhecimento. Olha, eu estendi a mão e eu dei um abraço, mas não dei um abraço, eu curei a pessoa e está tudo bem, não. Eu recebi essa pessoa e agora vamos caminhar, entendeu? Então, assim, essa questão do ego, da vaidade, a gente tem que saber que é uma coisa linda de se fazer, causa transformação, mas a gente tem que saber onde é que vai o limite da gente, né? Não vamos começar a atender. Eu sou psicóloga e não me atrevo a isso porque eu não sou psicóloga clínica. Então, eu indico as pessoas, quando são necessários, para os convênios que são possíveis, que é possível fazer. Então, assim, para quem está
quem se sente bem ajudando as pessoas, para quem sente que, o acolhimento ele é importante, independente sendo o ambiente organizacional, eu recomendaria fazer essa formação, até para você passar por um processo de grande transformação, que eu acho que é o importante, o mundo está pedindo isso, né. Nova mentalidade, nova transformação, nova forma de enxergar o mundo, enxergar as pessoas, o respeito pelas pessoas, que a gente está vendo isso tão difícil aí fora agora, né. Eh é algo mais transcendental, se é que eu posso falar assim. Não é qualquer pessoa, sabe, Renato, que eu acho que está preparado. Mas as pessoas que entendem o que eu estou falando, entendem o teor dessa conversa nossa aqui, eu acho que são pessoas que vão buscar por esse caminho. Adriano, eu quero agradecer, né, pela sua disponibilidade, sua participação, seu altruísmo de trazer aqui tudo aquilo que você percebeu e que você compreendeu durante o período da formação e no pós-formação também, e de enxergar, né, a formação do socorrista com esse olhar, desse olhar, do humano. É interessante porque quando as pessoas elas vêm para a formação, elas vêm com uma expectativa, muito do tecnicismo, que muitas das vezes as escolas acabam optando por essa característica, até mesmo, né, pela formação das escolas mesmo, né, de onde elas vieram, né. O Brasil é muito tecnicista dentro do ambiente de formações. E quando a gente trabalha a formação, a gente trabalha de uma maneira mais holística, né, mais sistêmica, justamente para virar para o outro e falar assim: "Olha, nós vamos cuidar de pessoas, e cuidar de É pessoas, isso. espera aí, não tem uma fórmula. E tudo que a gente vai, passar aqui, vai ter situações que vai fazer muito sentido para vocês, mas tem hora que não vai fazer sentido nenhum, e aí é você que vai dentro, né, de um olhar ampliado, uma visão ampliada, que você vai tomar as melhores decisões para cuidar daquela pessoa naquele momento e entregar para ela exatamente o que ela precisa. E a função do socorrista é esse, né, essa é a função do socorrista, é enxergar o que que a pessoa está precisando e poder entregar para ela exatamente aquilo que ela precisa. Nada mais, nada menos, e nós vivemos um mundo de equilíbrio, e as organizações precisam entender isso. Precisa ter equilíbrio. Equilíbrio, nós vamos ter pessoas saudáveis, um ambiente saudável, um mundo saudável, e as organizações vão continuar obtendo o lucro delas, com certeza. Adriana, mais uma vez obrigado, as portas estão abertas sempre para que você possa voltar ao nosso café para despertar e trazer mais informações aí desse mundo organizacional que você conhece tão bem. Renata, eu que agradeço, eu gostei muito do espaço para estar podendo falar nisso, a oportunidade que eu estou tendo, né, para poder falar disso também. Também estou super disponível para quando precisar e foi um grande prazer estar aqui contigo. Valeu. Gente, e um grande abraço para vocês. Café para Despertar volta no próximo mês com um novo podcast, sempre trazendo algo relacionado ao desenvolvimento humano, relacionado à mente. Tenho certeza que vai ser fundamental. Nos acompanhe e não esqueça de curtir o nosso canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e compartilhe com os amigos que precisam receber essa informação. Grande abraço. Tchau.